Sabemos que nós temos luta, temos perseguições, tribulações, porque o diabo, ele não vai atacar, ele não vai atingir aqueles que estão lá no mundo, porque aqueles que estão no mundo estão na carne, é nascido da carne. A Bíblia fala, os que são nascidos da carne é carne. Com o tempo ele vem conhecer a esse mundo, ele vem ter contato com a vida, ele vem obter os conhecimentos através dos estudos, da formação, formando a doutor, a advogado, a juiz, a promotor, a médico, a político, tudo isso. E vem obter o conhecimento da verdade, vai se promovendo na vida pública, na vida individual, na vida pessoal, na vida familiar, aonde que a pessoa, ele vem a descuidá-lo mais tarde, abandonando a sua fé, o seu seguimento, abandonando a sua aliança com Deus, fazendo descaso, muitas vezes vem até fazer descaso das coisas de Deus, venha desfalecê-lo da fé, aonde não venha ter mais ânimo, não venha ter mais disposição, porque deixou a soberba, o orgulho, a soberba tomar conta da sua vida individual. Então Deus, ele não poupa, ele não poupou Lúcio foi um anjo da luz, foi o maior levita de todos os tempos, teve com Deus, andou com Deus, reinou no reino da justiça. Mas Deus, olhando, vendo o seu pensamento que estava mal, o pensamento estava exalando o reino de Deus, a justiça de Deus contaminando, porque ia haver uma contaminação diante os anjos que habitavam ali, os anjos celestiais, como ele habitou, como ele foi, uma pessoa, a perfeição de Deus, porque foi Deus que fez, foi Deus que formou. Mas quando Deus olhou e viu que ele estava ultrapassando o limite, dentro dos conhecimentos de Deus, ele tentou tomar o reino e a justiça. Aí Deus olhando, Deus ele vendo tudo isso, Deus expulsou, Deus lançou esse maior inimigo, derrubando, jogando por terra. Foi quando ele se rebeliou, levando com ele uma legião de anjos do bem, que se tornou anjo do mal, anjo da perdição, se tornou o maior inimigo de Deus, porque o diabo, ele quando foi lançado, ele foi derrubado, ele foi expulso, ele levando com ele uma legião de anjos, que se tornou anjo do bem, se tornou anjo do mal, porque o diabo, ele viu que Deus, ele formou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden e decretou que eles não comessem do fruto daquela árvore, mas não teve como. O Adão e Eva, a Eva cometeu o erro e logo em seguida também Adão foi lá e cometeu a mesma falha, o mesmo erro, as mesmas coisas. E Deus não poupou Lúcio, Deus não poupou Adão e Eva, e Deus também não poupa ninguém. Pessoas que se refugiam, pessoas que tentam se fortalecer na vida, no mundo de hoje, na vida do pecado, teve com Deus, andou com Deus, teve todas as oportunidades no reino, na justiça, de poder buscar a face de Deus, de poder obedecer, renunciando, aceitando, andando na luz. Mas muitas vezes a pessoa descuida da fala, descuida das coisas, as coisas do mundo de hoje, aonde o diabo ele vem promovendo pessoas, para que a pessoa olhe e veja. Hoje a pessoa não é nada, não é ninguém. Aí depois que passa a ser reconhecido diante o reino de Deus, que a pessoa se sinta soberbo, se sinta orgulhoso, aí nós corremos um risco como esse também de perder aquilo que Deus nos deu, de perder o reino, a justiça, de perder a salvação da alma,
alma, do corpo, do espírito, essa riqueza que Deus ele deu. Porque aqui na terra sabemos que isso aí é de menos. Riqueza, conquista, fortuna, economia, jato, carro blindado, muitas vezes isso aí é de menos. E muitas pessoas se deixam se levar. Uma coisa que a Bíblia fala, uma das coisas que a gente podemos vê-lo, que a gente podemos senti-lo, que nós possamos olhá-lo, focar na verdade, na realidade. Aqueles que teve o chamado, ele passa a ver, ele passa a enxergar, ele passa a sentir, porque nós somos profeta de Deus, nós somos servo de Deus, como Deus ele tem levantado nos últimos dias pessoas do pecado, pessoas que são essas pessoas que Deus ele olha, ele vê, ele enxerga, que Deus ele tem a compaixão de poder resgatar aquela alma que está caída nas calçadas, na rua, na avenida, das cidades, de cada rua, de cada esquina, de cada cidade, de cada país, de cada continente, de cada lugar. Nós podemos ver almas, vida, pessoas, famílias jogadas, esquecidas, pessoas que deixou seu país, seu estado, sua cidade, sua capital, seu continente, a sua terra natal, e hoje a gente vê aí milhões e milhares de pessoas como essas, jogadas, lançadas onde o inimigo, a pessoa não veio vigiá-lo, aonde o inimigo armou um laço de morte, ou armou um laço de divisão, aonde a pessoa pôde ter caído no lago do diabo, caído nas garras do inimigo, aonde a pessoa vem atravessando momentos difíceis. Momentos difíceis, eu atravesso, você atravessa, nós atravessamos, mas basta que nós não venhamos no meio da luta, no meio da batalha, da guerra, da caminhada, da missão, da jornada. Não podemos desfalecê-lo, porque Deus, não podemos se acovardá-lo, como a gente pode ter visto, que no passado nós temos 12 apóstolos, 12 apóstolos, 12 discípulos em cima da terra, que pôde ter compartilhado juntamente com o Filho de Deus, o Rabi, o Messias, o Cristo vivo, o Salvador da nossa vida e da nossa alma. Então nós estamos aqui para poder relatar a você, levar a verdade, porque a verdade é que liberta o homem da escravidão, do pecado, do caminho do erro, do caminho do desengano, aonde que existe no dia de hoje milhões e milhares de pessoas que não quer abrir mão do seu negócio, abrir mão da sua riqueza, abrir mão da sua fortuna, abrir mão do seu conforto, do seu luxo, aonde ele se torna o eu, aonde que a soberba vem, o orgulho vem e toma conta, e a pessoa, quando pensa que não, ele acaba ficando somente só, vivendo o descaso, vem viver o descaso dessa vida, como nós podemos ver no dia de hoje. Existe pessoa que está falido, que faliu, que não tem mais nada, não tem solução, não tem resposta, está neutro, está vivendo uma vida isolada, está angustiado, deprimido, carregado, demoniado, possuído pela entidade. Então, muitas vezes, quando nós chegamos até perto dessas pessoas, quando essas pessoas se colocam, ou têm se colocado diante o Rei, diante o Pai, diante esse grandioso Deus, aonde a pessoa venha ter a humildade de poder se colocar de joelhos e de poder buscar o reino e a justiça de Deus, aonde a pessoa se coloca de joelhos e peça perdão a Deus, para que Deus possa olhar, possa ver, que Deus possa descer
e agir com as suas providências cabíveis e administrativas. Muitas vezes você tem se perguntado: evangelista, tem saída? Evangelista, tem resposta? Evangelista, a minha vida tem solução? Estou amarrado, acorrentado, estou sendo rejeitado pela sociedade, tudo que eu faço, as coisas não funcionam, não muda de sentido, não muda de lugar, tudo que eu faço tem sido em vão, meu casamento acabou, meu noivado acabou, meu romance acabou, minha família se tornou inimiga da minha vida, eu não tenho mais amigo, e só tenho inimigo, só tenho pessoas para poder vir falar mal, poder atacá-lo, poder atingi-lo, poder ofendê-lo, magoá-lo. Já estou vivendo um passado, já estou vivendo momentos difíceis, eu não aguento, eu não suporto a dor, o tamanho do sofrimento. Meu amigo, eu só sei dizer que Deus, Ele quer que você conheça a verdade, que você venha ser libertado, que você venha se arrepender, porque muitas vezes estamos aqui como homens de Deus, como evangelista, como esse pastor tem sido iluminado. Deus tem levantado pastor, bispo, evangelista para poder levar os conhecimentos de Deus, da verdade, chegar nas nossas vidas, para que nós venhamos se levantar diante de Deus, porque a Bíblia fala que Deus enviou o Filho dele como unigênito. Não estamos pela lei de Moisés, mas quando chega um momento como esse, nós temos que saber reconhecer, vir reconhecer que Deus enviou, e Deus ele deu o Filho dele como o maior sacrifício naquele vale, aonde ele pôde ter derramado o teu sangue, aonde ele sacrificou a sua carne, e foi espanqueado, conviteado, escarrado, humilhado, rejeitado, aonde que ele foi pegado, foi pregado sobre a cruz daquele Calvário, aonde que nós podemos ver essa cena no dia a dia, aonde ele foi pregoado numa cruz, para poder resumi-lo, aonde que no último momento que Jesus estava sendo taxado, levado, pregado sobre aquela cruz, ali naquele momento mais difícil da sua vida, ele olhava mediante aqueles que ali estavam, os inimigos, aqueles que ajudou a fazer esse serviço, mas diante uma sociedade, ele olhava diante de Deus e se colocava daquela forma, daquele jeito, amarrado, ali sem saída, sem defesa. No último momento, Deus olhando, vendo, e Deus pôde ter compaixão do Senhor Jesus, e Jesus, ele abria a sua boca, ele falava: Pai, perdoa que não sabe o que faz, Pai, faça de mim esse cálice, Pai, hoje mesmo eu coloco meu espírito na palma das tuas mãos. Foi na hora que ele fez o último elo, o último pedido da sua fala, aonde Deus pôde ter recolhido o espírito de vida do Senhor Jesus, aonde que após aquele momento mais difícil da sua vida, atribulada ali, que foi pego, foi colocado sobre aquela cruz, e no final de tudo, Jesus ele veio descansar na mão de Deus, e no terceiro dia a Bíblia fala que Jesus saiu do sepulcro, que Jesus saiu ali daquele lugar que ele estava, que o seu corpo estava, foi sepultado, foi ali naquela cova, e Jesus no terceiro dia ele pôde ter, foi levado até o céu, ele subiu, ele ressuscitou,
aonde que o governo Pilatos mandou fazer uma guarda ali, sentinela, para poder guardar aquele corpo que já estava morto, aonde que no terceiro dia, quando Jesus, os soldados havia descuidado, os soldados haviam dormido, quando eles abriu o olho, que ele levantou, cadê o corpo do Filho de Deus? Tinha subido, tinha ressuscitado, tinha sido levado até o céu. Então a Bíblia fala que Jesus, ele tomou, ocupou o espaço de Deus,